Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 26 de maio de 2025, uma segunda-feira com 26 graus de temperatura, ensolarada amanhã, chuva, 5% de possibilidade somente, a umidade relativa do ar está caindo, 45%, e ela deve chegar aí em torno dos 25, 30%. Hoje nós teremos máxima de 29 graus, tá? A mínima foi logo pela manhã, 17 graus, 12 graus aí de amplitude térmica, então nós estamos vivendo aí dias de outono mesmo, né? É muito frio pela manhã para nós, né? Ribeirão Pretanos, 17 graus é frio e à tarde 29 graus, que a sensação térmica beira aí os 33, 32 graus, então quente, né? Mas passando aqui nesta manhã para poder falar com você a respeito de duas coisas. Tá, o cenário ficou bonito, então fica aí. Mas presta atenção no que eu vou falar, porque são avisos que são pertinentes, tá? E a gente fica bem preocupado com a situação que está acontecendo em muitos lugares. A primeira coisa, escorpiões. Escorpiões estão aumentando a quantidade de pessoas que têm que procurar as unidades de saúde. As picadas de escorpião levam as pessoas ao posto de saúde. Isso aumenta a quantidade de pessoas que estão lá no posto de saúde, então aumenta também aquele tempo de espera, tá? Então presta atenção, se você limpar sua casa, muito provavelmente os escorpiões não vão aparecer. Outra coisa, os mosquitos Aedes aegypti. Se você evitar que tenha criadouros dentro da sua casa, muito provavelmente você não será infectado com a dengue e, como você já sabe, todos os dias eu estou falando, dengue, quando hemorrágica, pode te matar. Então, presta atenção nisso daqui, pessoal. Limpe a sua casa. A limpeza é a coisa mais eficaz contra esses dois bichinhos. Mosquito Aedes aegypti e escorpião. O mosquito transmite a dengue, a zika, a chikungunya e ele pode te matar. Então presta atenção aqui, ó. Acabe com eles antes que ele acabe com você. Ele pode te levar para o cemitério e é um mosquitinho de nada. E se você for ver o tamanho do ferrãozinho dele que entra no seu braço, você fala assim, como é que pode, que potência tem esse veneno para poder deixar uma pessoa, olha só, uma pessoa mal, muito mal, com uma picadinha, aquilo ali não dá, miligramas, né? Eu nem sei se é miligramas, um negocinho assim que não dá nem para ver. E aquele líquidozinho derruba uma pessoa grande, forte, coloca ela no sofá da casa, na cama da casa ou até no hospital. Então presta atenção. Acabe com o mosquito, com a possibilidade de tê-lo por perto e também com a possibilidade de ter escorpiões perto de você. Se você fizer a limpeza certinho, evitar água parada, evitar escombros, resto de material de construção na sua casa, muito provavelmente você não vai ter problema com esses dois bichinhos, beleza? Isso, mas a sujeira também traz outras coisas, traz rato, cobra, traz aranhas, coisas que você não vai querer dentro da sua casa, né? Então ajuda aí, e você ajudando assim já estará amparando também o pessoal da saúde, porque não é fácil, pessoal, não é fácil aguentar gente que está com dor, e é fato, a pessoa fica com dor, tá? Ela fica com problema, o emocional dela fica abalado e ela vai para o sistema de saúde pensando que só tem ela, entende? Mas se tivesse tomado algumas precauções, não estaria ali. Presta atenção aqui numa outra coisa. Exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Um monte de gente fazendo exercício. Mas tá fresquinho. O sol está incidindo sobre a Terra com os raios solares, muitas vezes sem nuvens. E aí pode te causar uma insolação. Desidratação. Se o calor estiver alto, você pode ficar desidratado rapidamente. Aí você acha que você está emagrecendo, você está perdendo água, perdendo sais minerais, perdendo um monte de coisa. E aí acaba aquela situação dizendo assim, ele está desidratado, precisa ir para o posto.
Aí lá no posto reclama também que o atendimento está demorado. Interessante isso, né? É mais ou menos parecido com aqueles que eu sempre falo aqui para vocês a respeito de gente que gosta de andar numa roda só de moto, né? Levantar a frente, do grau, eu sou bom no grau. Aí se arrebenta no chão, vai pro posto e quer passar na frente daqueles que não estavam fazendo gracinhas nenhuma. Mas ele tem direito ao atendimento? Tem, é verdade. Então vai pro particular. Se você procurou o problema, vai pro particular. Se for constatado que o sujeito fez coisa errada, por quê? E agora ele está no posto de saúde, na UPA, ele tem que pagar o atendimento. Quem mandou ele procurar? Não é? Já chega aquela situação da gente ter os problemas do dia a dia. O que você acha? Quem sabe assim eles diminuiriam, eu não acredito que vai parar, mas diminuiria essa palhaçada de ficar levantando a roda da moto. Eu sou motociclista, nunca vou ter problema com esse negócio por levantar a roda. Pode ser que aconteça algum percalço aí, quem está andando de moto sempre tem problemas, né? Mas se você tomar cuidado, a possibilidade diminui muito. Já é perigoso, mas se você continuar querendo fazer gracinhas, aí você aumenta a possibilidade, né? Então, se você tem essa situação de fazer exercício entre 10 e 16 horas, não faça não. Se for para fazer, faça dentro de casa. Ao ar livre, não. Beleza? Dado esses recados, nós vamos agora para a imagem, que vocês estão aí todos atordoados com a imagem, que a imagem está bonita. A imagem está falando realmente daquilo que nós estamos colocando como uma palavra para hoje, né? A palavra de hoje é bem essa. Num tempo onde tinha muita dificuldade, onde muitos problemas, né? Não tinha aviões, helicópteros, não tinha essa tecnologia para poder estar no topo do monte. O salmista pega e fala uma frase assim, ó: de onde me virá o socorro? É o Salmo 121. De onde vem ou de onde tem vindo o nosso socorro? Aonde você tem buscado socorro nesse tempo de 2025? Onde? Onde que você tem confiado? Em quem você tem confiado? Na sua conta bancária? Eu tenho confiado muito no sistema de saúde. Pode ser que algumas vezes isso até ajude, tá? Pode ser que em algumas vezes o sistema de saúde vai até socorrer, sabe? Aquelas vezes assim, quebrei um braço, vai lá, põe um gesso, põe uma tala e aí você fica um tempo sem se mexer e pronto, deu tudo certo. Mas tem outras situações que o sistema de saúde não vai poder te ajudar. Quando chega aquela situação de uma doença, de um problema, de uma dificuldade, que a ciência ou a medicina, os homens, os entendidos em gente, em corpo, não conseguem mais fazer nada. E eu tenho visto muitas vezes pessoas dizendo assim: não chegamos no nosso limite. O que a ciência podia fazer, o que a medicina podia fazer, foi feito. Agora, você tem fé? Então vai usar a sua fé. Por isso que eu estou te perguntando, de onde vem o seu socorro? Ou de onde tem vindo o nosso socorro? Porque confiar no dinheiro que está no banco, eu já vi banco quebrar, hein? Banco que quebra. Ou um governo que entra e pega todo o dinheiro. Eu já vi isso também. E aí você fala assim, ó, onde que eu tenho colocado a minha confiança? O salmista, quando estava aí no meio de um vale parecido com esse, ele olhava para os montes e falava assim: era tempo de dificuldade, tempo de problema, que pode ser que até hoje um helicóptero poderia descer ali, o socorro viria ali do céu e alguma coisa assim. Mas quando nós estamos numa situação muito complicada, muito complicada, que tudo aquilo que nós precisamos não é uma ambulância, não é um hospital, ou não é
uma situação de um banco liberar um financiamento. Quem sabe o seu monte hoje é uma doença que os médicos disseram para você, olha, ainda não temos a solução para o seu problema. E aí você fala assim, elevo meus olhos para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para as minhas doenças. De onde me virá o socorro? Se o seu socorro vier do Senhor, como está o salmista respondendo, porque ele faz essa pergunta? É uma pergunta de dependência, sabe? Uma pergunta onde ele vai e falando para ele mesmo. Ele estava, naquele momento, dizendo para ele mesmo, e a pergunta revela realmente a dependência do salmista de Deus. Ele não estava desesperado, não é uma pergunta de desespero, é uma pergunta de fé. Nós estamos vivendo um mundo marcado por incertezas, crises políticas, crise econômica, pandemia, guerras e desastres naturais. Muitas pessoas estão ansiosas, perguntando de onde vai vir o meu socorro. Nesse tempo de 2025 ainda tem gente gritando de onde me virá o socorro. Mas infelizmente a maioria das pessoas não querem ter um relacionamento com Deus o suficiente para que o versículo 2 do Salmo 121 faça efeito na vida dele, ou seja, uma condição de resposta. A situação que as pessoas estão vivendo podem lembrar a situação do salmista. E o salmista perdeu aquela situação de segurança. A segurança não está nos sistemas humanos, não está. Mas Deus criou os céus e a terra, e ele colocou uma dependência dentro do ser humano, de cada um deles. Então, cada um de nós temos uma dependência de Deus. Tem um espaço certinho dentro de cada um de nós, que é o espaço certinho de Deus. Quando os seres humanos se afastam de Deus, ou não aceitam a ajuda de Deus, ou não querem um relacionamento com Deus, que é aquele que mantém o ser humano estruturado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, tudo é Deus que pode suprir. Quando o ser humano abre mão de ter esse suprimento, presta atenção que aquela situação que fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele que criou os céus e a terra, ele sabe muito bem qual é o funcionamento seu. Ele te conhece muito bem, em particular. Todo mundo pode ter aí uma ideia do que você é, mas quem te conhece lá nas profundezas, lá no profundo do seu íntimo, é Deus. Muitas vezes até você vai ficar enganado, porque a Bíblia fala assim, enganoso é o coração do homem. Engana quem? O próprio homem. Não engana Deus. Enganoso é o coração do homem. E aí inclui, quando fala homem, as pessoas só do homem, e da mulher não. Quando está dizendo de homem, é seres humanos. Os corações dos seres humanos são enganosos. Eles muitas vezes mentem. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo de 2025, a pergunta que o salmista faz no Salmo 121, versículo 1, revela a dependência. E muitas vezes a nossa pergunta também, nesse tempo, pode ser o que vai revelar a nossa dependência. Quem pode me ajudar? Quem pode me socorrer nesse momento? A tendência humana, na realidade, é buscar respostas em lugares errados. Por quê? Na maioria das vezes, os lugares errados são mais fáceis. Muitos confiam em governos, nas riquezas que estão no banco, na tecnologia. Agora tem tecnologia para tudo. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de segurança para sistemas de computadores, para guardar as informações que estão ali dentro, aquelas informações que são importantes. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nem eles conseguem guardar tudo. São falíveis. Vira e mexe, alguém consegue burlar os sistemas. Ainda porque os sistemas são limitados
são na realidade manipulados por homens e mulheres que são limitados. E aí vem o salmista e grita assim: levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa tendência de você pensar, igualzinho o Salmo 20, versículo 7, né? Alguns confiam em cavalos, outros em carros de guerra, outros confiam a sua segurança em outras coisas, mas nós confiamos. Você precisa confiar, eu preciso confiar no Deus, Criador dos céus e da terra, é o nosso Senhor. O salmista, quando estava olhando para os montes, ele olhava para os montes e falava assim: isso aqui é muito forte, isso é muito poderoso. Hoje poderíamos dizer assim, já tem alguns explosivos aí que muito rapidamente esses montes podem ser aplainados, ou furados. Não sei se você já fez uma viagem para a praia e passou ali na Serra do Mar túneis que foram aquelas montanhas eram fortes, sim, aqueles morros eram fortes, mas foram furados e hoje passa uma rodovia dentro deles. Então, a dependência de tempo ali naquele momento, quando estava dizendo, igual está aqui, não existia essa tecnologia para poder furar, para aplanar, para explodir, não tinha. Então o salmista estava ali naquele vale, cercado por montes, e ele dizia assim: eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas os problemas não estavam nos montes, os problemas estavam com eles. Estava com ele naquele momento, porque ele tinha problemas para serem resolvidos e que não eram os montes. Eram homens e mulheres que poderiam vir guerrear contra eles? Sim. Homens e mulheres que estavam armando ciladas contra eles? Sim. Situações de guerras que tinham que ser no tete-a-tete, a nível de terra. É isso. É isso que o salmista estava falando. Não é que o socorro dele viria do monte, não. Assim como hoje não vem do monte, pode vir de uma pessoa, de um amigo, de uma conta bancária, de uma confiança que você tem na sua capacidade ou na sua tecnologia. Simples. A tendência do ser humano é buscar respostas em lugares errados e mais fáceis. É muito mais fácil você chegar para um amigo e falar que você está precisando de ajuda. Mas existe uma situação, é isso que eu quero que você entenda. Existe uma situação que nem os amigos vão poder te socorrer, mesmo que eles sejam entendidos em muitas áreas. Nós vivemos esses dias aí um problema de uma pessoa que estava como guardiã ou fiel depositária de um equipamento e que esse equipamento foi roubado. E aí não tinha como fazer. Alguém levou o equipamento e ela precisava do equipamento. A confiança dela foi no Senhor, mas depois que ela orou, aí Deus abriu a mente dela e ela ligou para aquele sistema de saúde e foram socorrê-lo. Então presta atenção. A tendência humana é de buscar respostas em lugares errados. É a primeira coisa. E a necessidade de reconhecer a nossa fragilidade é de quem? É minha ou é de Deus? É sua ou é de Deus? Deus tem todo poder nos céus e na terra. Não sei se você se lembra da história de Jó. Quando Jó dizia: eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó estava no capítulo 42, versículo 2, dizendo isso daí. A minha dependência é do Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Nada do que o Senhor planejou vai ter um segundo plano, porque o Senhor tem a palavra final. Mas precisa ter fé, obediência, fé, continuamente relacionamento, para que você não caia na fragilidade. Quando a fragilidade aparecer. Então a necessidade de reconhecer a nossa fragilidade é total.
total. E a terceira coisa, a humildade de quem busca a Deus em meio à dúvida. É isso aí, buscar a Deus em meio à dúvida. A pergunta do salmista, realmente, ela não estava classificada ou não é classificada como um desespero. Ela é uma pergunta de fé. Porque ele tinha a resposta já logo no versículo no posterior. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados, então eu estou confiado no Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Essa resposta do versículo 2 traz total segurança para ele. Quando ele confia que o Criador tem poder sobre todas as coisas, é mais ou menos aquilo que está lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 28. Você não sabe, você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. O salmista sabia disso, estava confiado no Deus que é Criador e que tem todo o poder sobre os céus e a terra. A pergunta é essa pergunta: em quem você está confiando? Em quem eu estou confiando? O nosso socorro vem de onde? De uma ambulância? Vem de uma conta bancária? Vem de um amigo? Ou na hora do desespero, na hora daquela situação que muitas vezes nós chegamos e dizemos assim, não tem jeito, de onde vai vir o seu socorro? O salmista identificou bem isso, dizendo, o meu socorro venha do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, nesse dia 26 de maio de 2025, a minha sugestão, o meu conselho, é que você tenha um relacionamento com Deus. Porque o seu socorro precisa vir do Senhor. O meu socorro precisa vir do Senhor. Para quê? Para que seja um socorro efetivo, definitivo. Um socorro que não vai falhar. Se você tiver um relacionamento com Deus, se você for realmente aquele que tem andado e confiado, feito aquilo que Ele pede, você pode pedir tudo. Jesus falou que se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserem e vos será feito. De quem tem vindo o nosso socorro? Essa é a pergunta para você. Em quem você está colocando a sua confiança nesses dias? Tá bom? Eu acho bom a gente começar a analisar, porque nós estamos vivendo dias em que, em um pouquinho de tempo, nós seremos arrebatados. Jesus vai voltar. E eu não estou falando para você, presta bem atenção nisso, não estou falando para você de religião, estou falando de Bíblia. Ele prometeu que vai voltar, ele prometeu que ia fazer moradas para nós. Vou fazer umas moradas para vocês, mas eu vou voltar para buscar vocês. Podem confiar. E eu estou aguardando. E me parece que as coisas que estão acontecendo estão todas indicando: breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Você está preparado? Se você não está preparado, eu vou fazer uma oração. E você pode, nesse momento, decidir por Jesus, entregar a sua vida a Jesus. E Ele pode mudar a sua história. Ainda que não venha, ainda que não tenha cura, ainda que não venha a solução nesse plano físico para você. O importante é reservar um lugar no céu, na eternidade, ao lado de Jesus. Vamos orar?
Eu tenho uma relação, porque eu oro todos os dias, uma relação de pessoas. Você pode fazer a sua, e todos os dias, a hora que a gente for orar, na hora, no momento da oração, você pega a sua relação e vai orar por essas pessoas. Vocês que estão aceitando a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, que Deus te abençoe. Você que está voltando, que Deus te abençoe. É a melhor decisão que o ser humano pode tomar durante toda a sua vida. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando o luto, aqueles que foram enlutados nesses dias, aqueles que ainda estão sentindo a dor da falta da pessoa, de um amigo, de um parente, de um familiar. Que o teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência, console esses corações e traga à mente e o coração de cada um deles aquilo que é necessário para que possam entender o propósito de todas as coisas. Eu te peço em nome de Jesus, socorre a cada um deles e dá a tua bênção sobre a vida de cada um deles. Eu oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os seus pecados e faça com que eles possam ter os pés firmados, de tal forma que não venham a se desviar. Aqueles que se afastaram e agora estão voltando, pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo de ter afastado do Senhor. Abrace-os também, perdoando os seus pecados e colocando os seus nomes no livro da vida. Eu fico muito feliz, meu Pai, por todas essas pessoas que estão se achegando ao Senhor nesse tempo. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Mas ajuda-nos para que possamos também ampará-las nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tantas dificuldades, de tantas opções, de tantos lugares para poder se recorrer. Que o Senhor esteja firmando também os nossos passos para que nós possamos dirigi-los em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Neia, pelo seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pela Dona Elisete, que está se recuperando de uma cirurgia. Eu oro também pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos seus netos Pedro e Vitor. Oro pela Selma, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso e creches de idosos, por todos que trabalham nesse ambiente. Que o Senhor dê graça, saúde, paz, prosperidade sobre a vida de cada um deles. Oro também pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas, estudando nesse momento. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão aguardando uma vaga em um hospital, em um ambiente de saúde. Que o Senhor dê graça a cada um deles também para que possam suportar essa espera, essa vaga que tanto demora para poder sair. Nós oramos por todos aqueles que trabalham nesses ambientes hospitalares. Que o Senhor dê graça a eles também para que eles possam suportar esses pacientes que muitas vezes estão impacientes por uma situação que eles não criaram. Nós oramos, meu Pai, por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, aqueles que estão atormentados, aqueles que estão sendo perturbados, espíritos malignos, nós te repreendemos em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Bata em retirada, deixe essa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. Oro pelos empregadores, pelos empregados, pelos desempregados, aqueles que estão buscando uma recolocação, que estejam capacitados para exercer a função para a qual está sendo ofertado essa vaga de emprego. Eu oro agradecido por tudo que o Senhor fez na semana passada e te peço uma bênção especial sobre a vida de cada um de nós nessa última semana de maio de 2025. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós. É a minha oração, a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.